Então, tá. Então, como foi falado, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os fenômenos radioativos. Antes da gente começar a falar, é, alguém poderia ser capaz de descrever para mim o que é um fenômeno radioativo? Aí escreve aí no bate-papo, por favor. O que seria um fenômeno radioativo? O que é essa radioatividade que a gente está discutindo aqui? Estou aguardando a resposta. Bem, pelo jeito, ninguém, né? Vamos lá. Quando um núcleo. Vamos lá, porque demorou um pouquinho para aparecer aqui. Deixa eu aumentar a tela para poder ver. Camille respondeu que são aqueles que os átomos são capazes de emitir radiação. Gabriel disse que quando um núcleo emite partículas e ondas. Maria Clara disse que ocorre a liberação de radiação. Então, a gente precisa tomar cuidado com o termo radiação, desde já, tá? Porque, por exemplo, o Sol emite radiação, certo? Então a gente recebe luz, a gente recebe calor, e não necessariamente essa luz ela é a radiação do fenômeno radioativo que a gente está mencionando aqui, certo? O Bruno foi lá na internet e pesquisou que a radioatividade se define como um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Não é isso? Eu sei, é claro que ele foi para o Google. Mas entenda o seguinte: o fenômeno radioativo que a gente está se referindo aqui, ele realmente está relacionado ao bate-papo, eu vou mandar para a Lila. Então é o seguinte, o fenômeno radioativo aqui, ele está relacionado a um grau de instabilidade nuclear. E no fenômeno, na natureza, toda essa instabilidade, qualquer situação de instabilidade, ela busca uma situação de melhor estabilidade, mais estabilidade. Como é que isso se processa? No caso do núcleo, ele vai perder energia, né? Então, no caso do núcleo, a gente diz que ocorrem fenômenos de emissão radioativa nuclear. Essas emissões, elas são características do núcleo instável, do núcleo radioativo, dessas partículas, desses isótopos radioativos, certo? Então não existe nada no universo que não emita esse tipo de radiação, porque essa radiação ela é específica de material radioativo, certo? Então nós temos o quê? Um núcleo instável que emite essa radiação nuclear, e aí ele sofre processos em que ele chega a uma certa estabilidade. Não vou falar de tabela periódica, mas mais à frente, se for o caso, a gente discute algumas questões da tabela, certo? Então, nós temos o seguinte: um dos principais pesquisadores que descobriram e interpretaram esses fenômenos radioativos do núcleo do átomo foi o Ernest Rutherford. E Rutherford é o mesmo que criou um dos modelos atômicos que a gente conhece, né? Que é esse que existe a eletrosfera, que o elétron gira ao redor do núcleo e coisas a mais. E o experimento de Rutherford contribui muito para o entendimento dessa questão da emissão aí, certo? Como é que a gente vai interpretar esse experimento de Rutherford e entender um pouco quanto ao que foi tido como conclusão a partir disso. Então ele tinha um material radioativo, esse material radioativo normalmente era o polônio, né, que emite essas radiações que vêm do núcleo, certo?
esse material radioativo se encontrava dentro de um bloco revestido de chumbo, né? Que normalmente é o material que mais protege o meio contra essas emissões radioativas. Mas esse material, esse bloco, né, revestido, tinha um orifício por onde a radiação era permitido passar, como se fosse um feixe, né, de radiação. E o experimento de Rutherford fazia o seguinte: ele botava duas placas de cargas elétricas, né, opostas, para ele observar qual era o comportamento desse facho radioativo, né, que vinha do material, que vinha do polônio, qual era o comportamento desse feixe, dessas emissões quanto às cargas elétricas, né? Então ele conseguiu observar que existiam três procedimentos ocorrendo, né? Existia uma parte dessa emissão que era deslocada no sentido da placa positiva, correto? Uma emissão que se deslocava no sentido da placa negativa e uma emissão que não sofria nenhum tipo de desvio quanto às diferenças de cargas. Então, foi definido a partir de Rutherford que existem três emissões radioativas, certo? Presta atenção que eu estou falando de emissão ou radiação. Só que aqui no caso eu tenho matéria e energia, tá? Então, essa partícula, essa emissão radioativa que sofria desvio e vinha em direção à placa positiva, pelo raciocínio da época, pelo conhecimento que nós temos, que ela tem uma natureza de carga negativa para sofrer atração pela placa positiva ou repulsão pela placa negativa. Essa outra que vinha em direção à placa negativa tinha carga positiva, e essa emissão que passava direto e não sofria nenhum tipo de desvio provavelmente não tinha carga, certo? Então nós teríamos três tipos de emissão, que aí muitos já conhecem, que são chamados, né, de emissão ou partícula alfa, de emissão ou partícula beta e a radiação gama. E aí eu entro em detalhes para cada uma, certo? Negócio bacana quanto a essa chapa fotográfica aqui, que ela revelava, né, essas questões, a emissão gama, né, os raios gama, eles passavam e atravessavam diretamente essa chapa, então aquilo ali não servia como uma proteção, por exemplo, certo? Mas vamos falar um pouquinho de cada uma dessas emissões que o núcleo instável sofre para chegar a uma estabilidade, certo? Cadê? Beleza. Então, a partícula alfa, ela é chamada de partícula porque ela contém. Cadê você? Aqui. Ela contém dois prótons, e aqui está representado pela cor roxa, e dois nêutrons representados pela cor verde. Então, o núcleo instável, o núcleo radioativo, o isótopo radioativo que possui esse núcleo instável e ela perde uma partícula alfa, essa partícula alfa leva consigo dois prótons e dois nêutrons do núcleo. Por isso que a gente chama de partícula. Porque ela é matéria. Ela tem próton e tem nêutron. O elétron não faz parte do núcleo, então ele não vem com elétron. E aí eles afirmam o seguinte, que o átomo que normalmente tem dois prótons no núcleo é o átomo do elemento químico hélio. Então, alguns livros, alguns vídeos que vocês possam ver posteriormente vão falar exatamente isso, que a partícula alfa ela pode ser vista como um cátion do átomo de hélio. Por que cátion? Porque ele não tem os dois elétrons que traria o átomo, ele tem apenas os dois prótons e os dois nêutrons. Então eu tenho aqui uma partícula alfa, que possui número atômico igual a 2 e número de massa igual a 4, correto? Se eu tenho, então, uma partícula que sai do núcleo e leva consigo dois prótons e dois nêutrons, se eu mexo no número de prótons, eu mexo no número atômico. Então, o elemento químico original, que possui o núcleo radioativo, instável, ao perder uma partícula alfa, ele se transforma em outro elemento químico. E esse fenômeno ele é conhecido como decaimento ou
questão de transmutação, correto? Ocorre uma transformação desse elemento químico em outro. E a gente entende que ao emitir a partícula alfa, ele se torna um elemento mais estável. Então, no caso aqui, eu tenho um átomo X que se converteu num átomo Y, um elemento químico Y, né? Que tinha número atômico que ele determinou como Z aqui no exemplo, e o número atômico do novo elemento químico é Z-2, porque eu perdi 2 prótons, que foi junto com a partícula alfa. No caso da massa, eu teria então que a massa do elemento novo é a massa inicial menos 4, que corresponderia às 4 partículas nucleares que foram embora junto com a partícula alfa, certo? Então aqui a observação diz que na emissão de uma partícula alfa, o número atômico diminui de 2 unidades e a massa diminui de 4. Tranquilo? Quantas partículas um átomo ele vai emitir? Vai emitir o quanto for necessário até estabilizar, certo? Então a gente aqui não está falando de quantidade. Quantidade é só questão da matemática que a gente vai usar depois, certo? O suficiente até ele ficar estável, mas não existe uma quantidade. Tem um isótopo de polônio, ele normalmente emite, não existe essa quantificação, né? Essas radiações todas têm efeitos benéficos e maléficos que a gente comenta daqui a um pouco, né? Na verdade, ele não emite só partícula alfa, todo esse evento radioativo elimina partículas alfas, betas e outros tipos de radiação que podem causar malefícios, certo? Então a gente está falando da alfa porque ela é específica do material nuclear. Tranquilo? Perguntas? Não? Então eu vou passar para o próximo. Maravilha? Então nós vamos falar um pouquinho das partículas beta. De novo, a gente vai discutir um pouquinho e depois entra em detalhes quanto às partículas aqui. Da onde vem essa partícula beta? Também é partícula, também é matéria. A partícula beta, ela vem da transformação de um nêutron do núcleo em um próton. Correto? Na verdade, a gente não aprofunda no ensino médio a física quântica, né, nem a química quântica. Então, a gente não entra em detalhes quanto às constituições dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, certo? Então, o que acaba acontecendo é que a gente não entende a constituição dessas partículas. A gente só estuda até esse nível de formação da matéria. Mas existem outras subpartículas que constituem prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, quando um nêutron de um núcleo instável se converte em um próton, né, nesse processo de transformação, ele, nessa mudança e nessa geração de carga elétrica, também são eliminados uma partícula, né, fundamental, que é chamada de neutrino, que ela não é visível, ela é praticamente indetectável, e uma partícula beta, que pode ser visto como se fosse um elétron, porque ele não tem massa, como o elétron, tem massa desprezível, porém tem uma carga negativa. Então, o que acontece? Um nêutron de um núcleo instável, ele se converte em um próton. Então, o que acontece quando eu elimino uma partícula beta? O número de nêutrons ele cai em uma unidade. Eu passei de 8 para 7. E o número de prótons aumenta de uma unidade. Se o número de prótons aumenta de uma unidade, de novo eu tenho a mudança de elemento químico. Houve um decaimento e uma transformação, certo? E aí o número atômico aumenta de unidade, mas em compensação a massa não se altera, né? 8 nêutrons mais 6 prótons dão 14 de massa. 7 mais 7, 14, porque são os prótons e os nêutrons que correspondem à massa. Então não vai ter mudança no número de massa, vai ter apenas mudança no número atômico e, por consequência, a mudança do elemento químico. O exemplo que foi dado aqui, eu tinha um carbono 14, e quando a gente representa isótopo radioativo, a gente representa da seguinte forma, né? Ou o nome do elemento, ou o símbolo dele, né, na tabela periódica, que no caso seria o C, ou carbono, e o número de massa na sequência. O número atômico é aquele que está na tabela. Ei, carros com problemas. Então, aí no caso do carbono 14, ele sofreu, então,
uma transformação, né? Um decaimento em que ele se converteu de carbono 14 para nitrogênio, porque o número atômico passou de 6 para 7. Desligue o microfone, seja lá quem for. Você tem cara de ser Heitor. Mas tá bom. E aí, por último, eu vou falar da radiação gama. A radiação gama, ela não é matéria, ela é energia, certo? E aí, eu estou trazendo umas figuras bem complexinhas aqui, que não é para a gente entrar muito em detalhes, quanto a comprimento de onda e coisas do tipo. Isso aqui é o espectro eletromagnético, certo? Trazendo aí as faixas de frequência, de comprimento de onda que corresponde a cada radiação, certo? Então aqui algumas palavrinhas que vocês já viram. Então ondas de FM, ondas de AM, ondas de micro-ondas, né? O infravermelho e o ultravioleta também são muito conhecidos. Lembrando que o infravermelho é o que esquenta. E aqui a faixa da luz visível. Uma das últimas coisas que vocês estudaram foi, por exemplo, ver o movimento dos elétrons, né? E a movimentação dos elétrons emite luz, normalmente na faixa do visível. Então você vê uma cor que é correspondente a cada elemento químico. Eu quero mostrar que nesse espectro aqui existem os raios gama, correto? Que tem o seu comprimento de onda, que tem a sua frequência específica, mas eu quero lembrar que os raios gama, mesmo fazendo parte do espectro eletromagnético, ele é proveniente de material radioativo. Então a detecção desse tipo de radiação corresponde tem como origem materiais radioativos. Então quando a gente fala assim, o núcleo ele emitiu radiação, o que vem ali junto? Energia, certo? Só que no meio daquela explosão, daquela radiação nuclear, você pode encontrar as partículas alfa, você pode encontrar as partículas beta e essa radiação gama, além de outros comprimentos. Então, por exemplo, eu posso ter uma propagação de radiação infravermelha, que pode causar queimadura, que pode causar uma série de coisas. Desculpa. Eu tenho, por exemplo, micro-ondas e coisas do tipo. O que eu quero falar que é o que é mais característico para essas três radiações, o que a gente usa como critério para comparar? A primeira coisa que a gente fala é o poder de penetrabilidade que essas radiações possuem. Então, a gente tem algumas questões quanto a bloqueio desse tipo de radiação. Então, por exemplo, a partícula alfa ela é bloqueada por uma folha de papel. Uma folha de papel simples consegue bloquear a passagem da radiação alfa ou das partículas alfa. Ele já não vai segurar uma partícula beta, que atravessaria a folha de papel. Mas uma placa de madeira consegue fazer isso. Consegue bloquear a passagem da radiação beta ou da partícula beta. Agora, os raios gama conseguem atravessar a folha de papel, conseguem atravessar a placa de madeira, porque não é matéria, é energia. E conseguem, por exemplo, ser bloqueados por uma parede de concreto de espessura de 1 metro. Então a gente tem aqui, quanto ao poder de penetrabilidade, os raios gama são as partículas, desculpa, seria a radiação nuclear com maior poder de penetrabilidade, seguido das partículas beta e das partículas alfa. Por isso, a exigência de paredes de concreto, de placas que protejam as pessoas da exposição desse tipo de material. Tranquilo? Então, olha só. Além do poder de penetrabilidade, existe o poder de ionização. O que é o fenômeno de ionização aqui? A ionização é a perda de um elétron. Então, eu teria então a partícula ionizante, a radiação vindo em direção, né, a um átomo, e esse átomo se colide a um elétron, fazendo com que esse elétron saia. E aí eu tenho a partícula ionizada, correto? Isso aqui é a questão quando você ouve falar, por exemplo, de que radiação pode provocar mutações no DNA. É mais ou menos isso que é o fenômeno que acontece. Todas as suas células vão receber essas partículas, mas ela pode promover alterações na estrutura do seu material genético, o que pode causar uma série de mutações, ativações de genes e coisas do tipo. O poder mutagênico do material radioativo é exatamente esse. E aí, obviamente, você consegue entender que para acertar um elétron, essa partícula que vem em direção, ela tem que ser grande. Então, quem tem maior poder de ionização vai ser o inverso
do poder de penetrabilidade. Vai ser a partícula alfa, porque ela é uma estrutura maior, não maior assim, visível, né? Em comparação às três, é que tem uma maior quantidade, né? Um maior tamanho, comparado, por exemplo, à partícula beta e aos raios gama. Então eu tenho que as partículas alfa são as partículas, seria a radiação nuclear, que tem maior poder de ionização e menor poder de penetrabilidade. Então não é somente estar exposto ou estar protegido, é evitar ter contato com a radiação. Por isso que qualquer material, por exemplo, que a gente utiliza, qualquer material que a gente utiliza, não, qualquer material utilizado por alguém que tem esse tipo de característica, ele é altamente protegido, tanto o material quanto o usuário, correto? Exatamente para evitar uma grande exposição. Os problemas maiores relacionados não estão vinculados à quantidade, mas ao tempo que você está exposto, certo? Na natureza existem inúmeros isótopos radioativos, entretanto, eles não estão em quantidade suficiente para causar algum tipo de malefício. No seu corpo tem alguns isótopos radioativos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Maravilha, Camille. Penetrabilidade, Samuel, que eu não entendi. O que você quer? É uma pergunta? Deixa eu falar aqui para ser mais rápido. Já começou, termina, né? Vai. Então, a penetrabilidade, a escala que ela aumenta é o oposto da ionização. Isso. Então, de novo, eu voltei o slide aí, tá vendo? Então, quem Uhum. das três radiações teria maior poder de penetrabilidade? Os raios gama. Ela Sim, atravessa a folha de entendi. papel, ela atravessa uma placa de madeira, outras estruturas, ela é restrita, parada por uma placa mais grossa, né, de 1 metro de espessura de concreto. Entretanto, a partícula alfa, que tem um diâmetro maior, porque ela tem 2 prótons, tem 2 nêutrons, ela tem menor penetrabilidade, mas em compensação, ela tem maior capacidade de ionização do material genético, por exemplo. Entendi. Então, os raios gama teriam meio que zero de capacidade de ionização? Não, eu não vou falar que é zero. Eu vou falar que eles têm uma capacidade de ionização menor que as partículas beta e menor que a partícula alfa. Ah, tá, entendi. Beleza. Só isso que eu queria. Maravilha. Mais alguém tem dúvida? É só falar S ou N aí. Se alguém tiver com dúvida, exponha. Maravilha. Ah, vocês são inteligentes, já falei isso pra vocês, né? Então, não tem muita surpresa. Show. Então, vamos continuar aqui. Eu tenho. Quem é o Rafael que não entende ND? Rafael, primeiro A. Isso? Mas tem que ser específico, porque não entendi nada é complicado, né? Enquanto não se manifesta, eu vou botar aqui para que vocês tentem resolver uma questãozinha para mim, correto? Se você tiver com o caderno em mãos, pode fazer qualquer rabisco aí. Na verdade, o que eu quero aqui? Eu quero que você consiga identificar quantas partículas alfa e quantas partículas betas foram emitidas em cada etapa indicada aqui por 1, por 2, por 3 e por 4. Eu vou dar para vocês, deixa eu ver aqui. São 14h35, 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos para concluir isso daí.
contando, hein? Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, é só questionar. Ai, vocês são chatos. Bruna, Bruno. Eu tô fazendo chamada, tá? Evelyn, Felipe, Guilherme, Gustavo. Quase acabando, hein? Isabel, já marquei. Ítalo e Jennifer. João Pedro. Dá uma segurada. Por que uma segurada, Heitor? Não, tu termina, tá também. Eu também tô terminando de fazer a chamada. Júlia Mendes, Júlia Maria, Júlia Santos, Leandro Andrade, Lucas Siqueira, Luiz Gustavo, Luiz Henrique, Marco. É Marco quem que tá aí? Você tá Marco? Marcos Chagas. Eu tenho que adivinhar, né? Eu não tô conseguindo mudar mais o nome. Sem problema. Já tá marcado aqui. Maria Clara. Gente, é uma continha de somar e subtrair só, tá? Maria Fernanda. Mary. Milena. Milena de Jesus. Nicolas. Nicole. Paulo. Paulo R. Por incrível que pareça, Rodrigo está acordado em vez de dormindo, né? Rafael Dias. Rafael. Tô terminando, hein? Rovena, Rutieli.
Thaís Yasmin. E Thaís. Isso, pronto. Pronto, já foi. Vamos corrigir logo esse negócio. Beleza? Então, olha só, pessoas. A questão, então, tá a seguinte. Ele tá pedindo pra gente observar quais são as partículas que são emitidas e qual é a quantidade de cada uma. Beleza? Mas eu tava brincando. Eu sei que você não gosta, por isso que eu faço mesmo. A graça da brincadeira é quando a pessoa não gosta. Desculpa, não nos chamarei mais assim. Então, vamos lá. Aí, como é que você faz, normalmente, para resolver os problemas? É uma coisa bem simples. Se você lembrar que a partícula alfa é a única que vai mexer na massa, né? Porque a partícula alfa ela diminui 2 unidades o número atômico e 4 dá número de massa. A partícula beta não mexe na massa. Então, esse vai ser o critério que a gente vai usar primeiramente para diferenciar. Então, olha aqui. Na primeira etapa, eu passei de 238 para 234. 238 para 234, houve mudança da massa. Então, tem partícula alfa envolvida. Quantas partículas alfa? É só você fazer 238 menos 234. Quando você faz essa subtração, 238 menos 234 aparece 4. 4 é exatamente a massa de uma partícula alfa. Então, nessa etapa de número 1, eu emiti uma partícula alfa. Eu não, mentira, o urânio. Certo? E aí, o número atômico foi de 92 para 90. Quem está com o microfone ligado, desligue, por favor. De 92 para 90, o número atômico diminuiu de 2 unidades, que é o que corresponde a uma partícula alfa somente. Então, maravilha, aqui na etapa de número 1, só teve uma partícula alfa. Se tivesse alteração da partícula beta, seu número de massa não seria 90, ele teria um valor diferente. Que é o que a gente observa aqui na etapa de número 2. Olha, né, 234 do tório indo para 234 do paládio. O número de massa não se altera. Então, se o número de massa não se altera, a partícula não foi emitida nenhuma partícula alfa, correto? Mas, em compensação, o número atômico passou de 90 para 91. De 90 para 91 aumentou de uma unidade de número atômico, aumentou uma unidade de próton. Então eu tenho que na etapa de número 2 não foi emitida nenhuma partícula alfa, mas foi emitida uma partícula beta. Tranquilo? Aqui agora, do paládio ao polônio, é a etapa que vai ter o cálculo um pouquinho mais complicado, tá? Então deixa eu resolver logo essa daqui, que é mais simples, ó. De 210 para 206, diminuiu de 4 unidades. Então foi uma partícula alfa emitida. Se foi emitida uma partícula alfa, eu tenho então que 84 para 82 diminuiu de 2 unidades, não teve partícula beta. Então aqui foi uma alfa e nenhuma beta. Agora na terceira, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada impossível não, ó. 234 para 210. Então você faz 234 menos 210, você acha uma diminuição de 24 partículas. Se cada partícula alfa perde 4 de massa, é só você fazer 24 dividido por 4. Então você descobre que foram emitidas 6 partículas alfa, certo? Se forem emitidas 6 partículas alfa, o número atômico tem que ser diminuído de 12 unidades, porque cada partícula alfa diminui de 2. Tá? Eu sei que é complicado. Calma, vocês vão poder aplicar isso depois em exercício. Isso aí é super tranquilo. Então, quando eu tenho 2 vezes 6, eu teria que diminuir o número atômico de 12. E se eu faço 91 menos 12, eu teria 79 de número atômico. Certo? Só que eu não tenho 79, eu tenho 84. Se for de 91 para 84, foram emitidas as alfa, mas você vai fazer 79 menos 84. Quando você faz 79 menos 84, desculpa, 84 menos 79, você acha que foram emitidas 5 partículas beta. Então na terceira foram 6 alfa e 5 beta. Show? Júlia, é fácil. Pior que é fácil.
Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade, é aquela questão de entender o problema, mas os cálculos eles são bem simples, correto? É bem fácil, na verdade, Guilherme. Eu sei que é fácil, é tranquilinho, eu tô falando. Quando a coisa é difícil, eu vou falar para vocês, tá? E aqui não tem nada de difícil, é tudo raciocínio lógico. Sobre a partícula alfa, Luiz Gustavo, você tá falando nesse do paládio? Então, olha só de novo. 234 menos 210, se você fizer essa conta, você vai achar um valor de 24, certo? Como é que eu sei que então são 6 partículas alfa? Ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Então eu sei que são 6 partículas alfa. Entendeu? Que é a diferença, é 4 unidades para cada partícula. Tranquilo? Então, as betas. Se foram 6 partículas alfa, cada beta perde 2 unidades. Então você faria aqui, ó, teria 91, né? Aí você vai tirando duas, vai ficar 89, vai tirando de duas em duas, você chegaria até a unidade 79, só fazer 91 menos 12. Só que aqui não tem 79, tem 84. Então significa dizer que depois das emissões dos alfas, eu preciso emitir mais 5 partículas betas para aumentar de 79 para 84. Aqui, se tivesse escrito 79, não teria nenhuma beta. Mas tem 84, então significa dizer que além das alfas, foram emitidas mais 5. Tá? Pessoas, não tem complicação. Tá? Talvez um possa apoiar o outro depois na hora de estudar. Fiquem tranquilos que a gente vai passar uns exercícios para praticar e semana que vem provavelmente a gente vai fazer dessas lives para corrigir exercício e aí explica como é que são as resoluções. Tranquilos? Vamos lá então, dar continuidade. Então, vamos falar de algumas aplicações da radioatividade, tá? Mas continue aí, se vocês continuarem não entendendo, a gente volta e passa. Tem mais uns 2 exercícios para a gente fazer também, junto aqui, certo? Então, algumas aplicações dessas emissões radioativas no dia a dia da gente. Não vou nem falar sobre tratamentos médicos ou sobre exames que podem utilizar essas radiações nucleares já na medicina. Mas eu vou botar. Mas eu vou discutir algumas coisas. Então, por exemplo, existe o fenômeno de datação radioativa. Você já ouviu falar de. Eles identificaram fósforo de mais de 100 milhões de anos. Como é que eles identificam isso? Como é que eles trabalham em cima disso? Eles usam como critério o tempo de meia-vida. O que seria o tempo de meia-vida? Deixa eu botar um gráfico aqui para vocês. Então, o tempo de meia-vida é um período de tempo, seja segundos, minutos ou coisas do tipo. Olha, se vocês ficarem batendo papo, eu vou bloquear até a conversa. É para usar o bate-papo apenas para tirar dúvida ou responder as perguntas que eu fizer. Tá bom? Então, ouçam só. O que é o tempo de meia-vida? Um período de tempo, pode ser segundos, milissegundos, anos, certo? Que foi pré-estabelecido para corresponder a um período em que a massa do material radioativo, depois desse tempo de meia-vida, caia pela metade. Então, se eu tenho um total de 100% de material radioativo, o tempo correspondente à redução dessa massa para 50%. Por que essa massa vai diminuindo? Porque ele vai emitindo essas radiações e vai ficando cada vez mais estável. Então, isso é um processo mais lento, depende do tempo de meia-vida, certo? Então, do tempo de emissão desse material para ele começar a sofrer os decaimentos e começar a estabilizar. Então, esse tempo de meia-vida vai depender de cada elemento, é o tempo correspondente a que essa massa caia pela metade. E a gente vai seguindo o raciocínio, né? Então, aqui eu tive um período de meia-vida. Um próximo período, a massa que corresponde a 50%, ela cai para 25%.
né? Passa mais um período, de 25 ela cai para 12,5 e assim sucessivamente. Então, para cada questão, para cada elemento radioativo, eu tenho esse período variando aí. O quadro ele está mostrando aqui, por exemplo, o tempo de meia-vida de alguns elementos químicos, certo? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho radônio, o isótopo 217, que é o radioativo, ele tem um tempo de meia-vida de 0,6 milissegundos. Então, por exemplo, na natureza você praticamente não encontra mais ele, a não ser que ele seja fabricado em laboratório. Então, eu tenho cobalto, tem tempo de meia-vida de horas, eu tenho o iodo, 131 de 8 dias. O iodo, inclusive, ele é muito utilizado, esse iodo aqui, né, para os testes de tireoide, porque o médico consegue monitorar o processo de absorção desse iodo, né, desde a alimentação até a chegada e fixação na glândula, e aí ele consegue identificar através da radiação se esse iodo está sendo ou não está sendo absorvido, ou o tempo, né, gasto para isso. Então tem o polônio, 138, e alguns elementos que já têm um tempo de meia-vida muito maior. O césio 137 e o carbono 14, que é um dos mais conhecidos isótopos para datação radioativa, porque ele é o isótopo que a gente utiliza para datar o fóssil. Sandra, pois não? Regis, desculpa interromper aí a sua fala. Eu vi que você deu uma chamada. Isso. Pode bloquear Ah, o é? bate-papo se você preferir, Não, tá? eu não Não tem queria problema nenhum. porque. Porque eu pedi para eles usarem. Bem que foram, pelo que eu estava lendo aqui, foram só dois. Então, Uhum. 54, né? Ah, tá bom. Mas a hora que você precisar, se você sentir necessidade, você pode fazer isso, tá? Sem problemas. Tá bom, obrigado. Mesmo porque é ensino médio, né? Então, é só um parênteses. Mas sem problema, tá? Ele já entendeu. Valeu, obrigado. Então, o carbono 14, né, que é o isótopo radioativo que ele é mais utilizado para a datação de fósseis da espécie humana. Por qual motivo, né? Ou por que, que ele é utilizado? Então vamos lá. Ignore o desenho do cachorro, não fiquem tristes, tá bom? É um desenho, é de mentira, não morreu. Os cachorros não morrem, tá? Então o que acontece? A gente adquire carbono de que forma? Como é que você absorve carbono do ambiente? Fala para mim aí. Pode escrever a resposta. Da onde você ingerindo alimentos? Pela respiração você não consegue, tá, pessoas? Carbono é eliminado pela respiração, não é absorvido, ok? A gente absorve apenas através da alimentação. E aí, o pessoal está fazendo fotossíntese, deixa eles. Então o que acontece? A quantidade de carbono do seu corpo, em média, ela não muda a quantidade total. Ela se mantém constante porque o que você elimina pela respiração, você repõe pela alimentação. E no meio desses carbonos todos, existe uma parcela de carbono 14, que é, no ambiente, ele é encontrado em torno de 10 ppb. ppb é uma medida de concentração. O terceiro ano vai entender um pouquinho melhor do que o primeiro. Mas eu tenho essa quantidade ela é constante com o passar do tempo, correto? E aí, quando o organismo deixa de ter vida, vamos dizer assim, ele para de compensar essa perda de carbono, né? Porque essa reposição através da respiração. E então o que acontece? Esse carbono ele começa a diminuir sua quantidade porque o carbono vai emitindo a radiação. Então, o tempo de meia-vida que eu tinha mostrado antes, que era em torno de 5.700 anos, né, podem variar dependendo do dado, tá? Aqui ele está botando como 5.730. Então, se o organismo perdeu a vida hoje, em torno de 5.730 anos depois, qualquer material biológico, né, qualquer resquício de vida desse organismo, tem que ter a metade da quantidade de carbono, certo? Então ele normalmente cai de 10 para 5. Se eu tiver mais um período de meia-vida, ou seja, mais 5.730 anos, essa quantidade tem que cair pela metade novamente. Então existe uma expressão matemática, eu não lembro até qual tipo de... Eu acho que é exponencial, Sandra.
E tem a equação para você resolver, mas não há necessidade de decorar a fórmula. Você consegue fazer os cálculos específicos. Na verdade, ele já entra em situações específicas, quanto a anos, e aí você joga nessa fórmula, mas não é a questão aqui agora. A gente consegue prever um tempo, um período de meia-vida para a chegada até um determinado ponto. Certo? Mas vai ficar muito baixo, professor, até o ponto de desaparecer. Não, a gente tem equipamentos, tem técnicas de laboratório que quantificam esses carbonos 14, essa quantidade muito pequena. E a gente consegue fazer os cálculos a partir daí desse período. Então nós temos o carbono 14 principalmente para fósseis de espécies humanas. Uma outra curiosidade que eu queria falar quanto a tempo de meia-vida é esse tempo de meia-vida ele é muito utilizado na farmácia, né? Na questão dos medicamentos em que a gente ingere. Então, quando o médico ele receita determinado medicamento, você fala assim, olha, você tem que ingerir o comprimido tal de 6 em 6 horas, tem que ser 2 comprimidos, ou meio comprimido, isso tudo é levado em consideração pelo tempo de meia-vida dentro do seu corpo, né? Então você tem um período de tempo que esse medicamento ele circula e com o tempo ele vai sofrendo decaimentos, ele vai sendo consumido. Então olha só, eu gosto de dar esse exemplo que é o ideal, né? Principalmente muitos que bebem café, estão ingerindo bastante café, né? A cafeína tem um tempo de meia-vida, ou seja, um período em que a quantidade dela no seu corpo cai pela metade entre 3 horas e meia a 6 horas. Então, o que acontece? Por isso que muitos falam para evitar tomar café após determinado horário, porque o efeito da cafeína ela é muito duradouro e persistente. Então, tem gente, por exemplo, que não gosta de tomar café à tarde exatamente pela demora do metabolismo dessa cafeína e a questão do efeito que é postergado, né? Então, às vezes tem gente que não consegue dormir direito à noite, ainda pelo café que tomou à tarde. Mas eu sempre tomei café à noite e nunca tive problema. Ok, diferentão, mas o normal não é isso, certo? Só queria lembrar que outra coisinha muito bacana, que é a questão da vitamina D, que eles têm falado muito hoje em dia, porque a gente, como tá em distanciamento e não tá saindo, não vai à praia, não vai às lagoas, não vai à piscina, né? Então pedindo pra gente tomar um pouco de sol durante o dia, durante um período, para produção de vitamina D. E a vitamina D, ela tem tempo de meia-vida de 40 dias, então você não precisa, por exemplo, tomar sol todo dia, né? Você toma um período de sol, um bom período de radiação para conversão e fabricação da vitamina D, que você consegue ter uma quantidade necessária, já que o tempo de meia-vida dele, comparado com os outros, ele é bem longo. Tranquilo? Tranquilo quanto a isso? Então, vocês têm... Deixa eu ver aqui. São 15 horas. Regis, Senhora. em relação à vitamina D, só uma colocação aí, que eu não sabia disso, fiquei sabendo que eu precisei. A minha cardiologista, ela passou para eu tomar, porque deu deficiência, e ela disse que por mais que a gente tome o remédio, ele é 90% só eficaz, nada como realmente a radiação solar. Então, mesmo que você fique tomando remédio, porque a gente sai de casa, entra no carro, sai do carro e entra na escola, e lá fica o dia inteiro. Aí ela falou em relação a isso, e ela disse assim, nem que seja assim, um pedacinho do seu braço pegando ali 20 minutinhos de sol em algum lugar que você está lá no seu serviço mesmo. É interessante porque a gente acha, né, que tem que ficar muito exposto, ou horário, ou que o remédio vai dar conta, e não é. O Samuel perguntou sobre as pastilhas de vitamina D, eu acho que você já acabou respondendo a ele, né? Que não é a vitamina D, no caso, a gente não suplementa normalmente, tipo, não consegue ingerir a vitamina D, você ingere uma provitamina D, né, na alimentação, e aí a radiação solar faz a conversão e a produção dela no seu próprio corpo. Então você pode até ingerir, mas não vai resolver. O Rodrigo falou 15 minutos de sol 9 horas da manhã é o suficiente, e não precisa ser todo dia, tá? Você pode tomar uma quantidade boa e você garante. Mas esses dias estão sendo bem agradáveis, não sei se vocês estão percebendo. Tem sido dias bonitos, mas ensolarados, mas não tem sido dias quentes, como estavam na época do nosso verão, né? Mas é sempre bom tomar esse solzinho, né? Minha mãe que fala que ela
Não precisa não, porque ela já passa bastante tempo no varal fazendo isso, então não precisa botar biquíni e tomar sol. Crianças já terminaram? Podemos corrigir? Tá até estranho. Então, sol legal, mas não tá calor insuportável. Sim, Rodrigo, se chama outono, correto? O outono já é o período entre o verão e o inverno. Tem radiação, tá quentinho, mas não tá essa coisa intensa e insuportável. Tá ficando bem, bem bacana aproveitar. Outono, isso existe. Tá, Rodrigo, tudo bem, tá bom. Pessoas, podemos corrigir? Sim ou não? Sim, S pode, mas quem pode diz que pode. Sim, então vamos lá, gente. Então eu vou lendo devagarzinho. Estão vendo que eu não coloquei nem as resoluções, eu estou discutindo verbalmente, porque você vê que o cálculo é simples. Então só de explicar você consegue compreender aqui. Então o Césio 137, que é o material que foi o problema que teve em Goiânia nos anos 80, na década de 1980, né, que é um material muito utilizado em equipamentos de raio-x, ele tem tempo de meia-vida ou meia-vida de 30 anos. Ou seja, de 30 em 30 anos, a quantidade que eu tenho no começo, ela cai pela metade. Quando eu falo quantidade, não é simplesmente massa, tá? Pode ser números de átomos. Aqui ele está dizendo assim, olha, se eu tiver 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa vai ser reduzida para 0,75 gramas? Então é simples. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E se aparecer invertido, por favor, vocês me falem, tá? Eu fiz aqui no papel. Tá dando para ver? Ou tá invertido? Escreve aí para mim, invertido, ok. Tranquilo? Então, vamos lá rapidinho. Então, você escreve aqui, ó, tá vendo? Raciocínio mágico e simples, ó, 12 gramas. Após 30 anos, essa massa de 12 tem que cair pela metade, ela cai para 6. Então, depois dos 6, passam-se mais 30 anos, essa massa de 6 cai para 3. Passam mais 30 anos, essa massa de 3 cai para 1,5. E depois, mais 30 anos, esse 1,5 passa para 0,75 gramas. O que você faz no final? Soma 30 mais 30 mais 30 mais 30 e chega no total de 120 anos. Então se passam 120 anos para eu chegar no resultado, certo? Ótimo. Tranquilo? Maravilha. Então, mais uns minutinhos para vocês resolverem esse problema. Nós já estamos indo para a reta final, tá? Tem umas questões só de outras utilizações do material radioativo para discutir, um videozinho para eu passar no final e a gente encerrar a aula de hoje, certo? Rafael, não precisa levantar a mão, é só escrever lá e falar assim, ó, professor, ou escreve logo a dúvida pra gente, por favor. É porque eu só tenho uma janela aberta aqui. E aí eu não fico. Pra não ficar muito embolado. Escreve aí, fala. Pode deixar? Então tá bom. Sucesso. Pode resolver o número 2 aí. De novo, tendo alguma dúvida, é só escrever e. A dúvida aí a gente discute aqui. A segunda, inclusive, eu não vou nem mostrar no papel. A gente vai discutir direto. E aí usa o raciocínio mais lógico e fácil.
existente aí. Lembrando que depois eu vou marcar umas atividades para vocês resolverem lá no portal, que aí quantifica a presença, beleza? 9h48, João? Não. Não. Vamos lá, gente, ó. A quantidade inicial de átomos que eu tenho, eu só vi uma resposta certa até agora, tá? Não vou falar que foram duas agora não, porque vai ficar bem claro. Você tem que achar 6,32, isto, correto? A resposta corresponde a 6,32 minutos. O que acontece? A quantidade inicial da amostra de criptônio é 4. Então, 4 vezes 10 a 23. Então, como é que você pode resolver? O João falou assim que ele multiplicou por 2 ou 1. Na verdade, é esse raciocínio. É só você identificar quantos tempos de meia-vida, quantos períodos ocorreram e pegar esse fator e multiplicar por aquele tempo de meia-vida. Lá eu fiz, né? 30 mais 30 mais 30. Mas só fazer 30 vezes 4 e achava 120. Então, aqui é a mesma coisa, ó. 4 vezes 10 a 23. Passado um período de meia-vida, que aqui no caso é 3,16 minutos, passou um período, eu tenho que ter a metade dessa quantidade. A metade corresponderia a 2 vezes 10 a 23. Mais um período de meia-vida decai para 1 vezes 10 a 23. Então é só fazer 3,16 e multiplicar por 2. Você acha a resposta sem muito mistério. Beleza? E aí é questão, assim, como eu falei, as contas são bem tranquilas. Beleza? Vamos nos encaminhar para a parte final dessa aula. E aí, como eu já falei hoje, os exercícios que eu passar para vocês resolverem lá no portal. Na semana que vem a gente discute na live, eu preparo a correção aqui e a gente analisa as questões lá também. Beleza? Então, olha só. Obviamente, você já ouviu falar de energia nuclear, né? O que é energia nuclear, no fim das contas? A humanidade ela conseguiu, então, a partir de técnicas de estudo, aproveitar essa quantidade imensa de energia que é emitida pelo núcleo desse material e conseguiu aproveitar essa energia para o funcionamento, né? O mundo funciona dessa forma, ela precisa de energia. Só que as fontes de energia variam muito, né? No Brasil, a gente utiliza a energia hidráulica, né, como fonte principal, mas muitos países eles utilizam a energia térmica, né, a queima de combustíveis e várias coisas. E existem as formas alternativas, a energia eólica, a energia solar, certo? Então, a energia nuclear ela é uma fonte de energia proveniente do núcleo do átomo. E como é que a gente faz para liberar essa energia toda? Então, são dois fenômenos conhecidos que vêm e demonstram a liberação dessa energia. Uma é a questão da fusão nuclear, e aí, obviamente, alguns já pensam logo na questão de fundir, de juntar, né? Então é exatamente isso que acontece no fenômeno de fusão. Eu tenho dois átomos, né? No caso aqui é um átomo de hidrogênio, e são dois isótopos radioativos do hidrogênio que sofrem fusão do núcleo. Então eles fundem os núcleos e a fusão desse núcleo produz um átomo de hélio e liberam nêutrons e liberam energia. Isso aqui é um tipo de reação que acontece no Sol até hoje. Né? O nosso Sol, a nossa estrela, a estrela do nosso sistema, ela é uma grande usina de energia nuclear e contém principalmente átomos de hidrogênio e átomos de hélio. O hélio proveniente da fusão. Todos os elementos, quando se estuda um pouco do Big Bang e da origem dos elementos, eles vêm naturalmente por processos de fusão. Quanto mais átomos complexos de massas e números atômicos muito grandes a gente encontra, mais antigo é aquele espaço. Né? Se é mais recente, eu tenho a presença apenas de hidrogênio e de hélio, certo? Então a fusão é uma prática comum para a geração de energia. E da mesma forma que eu tenho a fusão, eu tenho a fissão. O
Que aí, no caso, é o processo inverso não, né? É um processo onde eu disparo, onde eu também não disparo nada, mas se dispara um nêutron em direção ao núcleo de um átomo, de um isótopo radioativo, e esse núcleo ele sofre uma quebra, originando outros dois núcleos, que também liberam átomos, que liberam nêutrons, que também atingem outras partículas, e aqui eu tenho um efeito em cadeia. É como se fosse melhor metáfora para isso, é como se fosse a questão da bola de bilhar, né, da sinuca. Você bate numa bola e ela bate em outra, e por ação e reação os fenômenos começam a acontecer. Então eu posso liberar essa energia por processos de fissão ou de fusão nuclear. Certo? Essa energia então é liberada por uma questão de água, aí a água absorve esse calor, e aí movimentação gera, essa água aquecida, ela faz a movimentação de geradores e gera-se energia elétrica a partir da energia nuclear, certo? A questão do enriquecimento de urânio, apenas por curiosidade, tá? Isso tudo também não tem na apostila, mas é para curiosidade, o enriquecimento, existem empresas que fazem um enriquecimento do urânio. Na verdade, a questão de enriquecimento é da empresa, mas a questão do enriquecimento é uma questão que eles fazem para poder aumentar a quantidade, aumentar a concentração de um isótopo específico de urânio, que é o mais radioativo e o que é o mais utilizado. Então aqui eu estou mostrando rapidamente aqui uns exemplos. Então, ó, aqui na mineração, né, o minério que contém urânio costuma ter 0,7% desse urânio 235, que é o que é procurado pelas usinas. Então aqui existe um processo químico, né, que vai extrair o urânio desse minério. Por isso que não existem só métodos físicos, existem métodos químicos de separação. E aí forma-se o F6, que contém esse urânio 235, e aí peneiras vão ser utilizadas, correto, para poder também chegar a essa concentração. Essa concentração do urânio ela pode chegar até 25 ou 35% da amostra. Então eu passo de 0,7 para 35, eu tenho uma quantidade bem considerável. Só para deixar claro e trazer outras discussões, 1 grama do urânio 235 puro, ao sofrer fissão nuclear, quebrar o núcleo, ele libera a quantidade de energia correspondente à queima de 6 toneladas de carvão. Correto? Não vamos entrar em discussões. Se a gente tivesse tempo maior, tivesse em sala de aula, a gente poderia abordar isso. Mas existem hoje, por exemplo, ambientalistas que sugerem que a melhor forma de geração de energia que menos vai impactar o ambiente, que menos vai causar problema, seria a energia nuclear. Quanto a quesito de impactos, quanto a quesito de resíduos, tudo isso é levado em consideração. E aí eles falam que a energia, uma das energias mais limpas, fonte de energia, seria a energia nuclear. Quanto a isso. Qual é o problema da gente utilizar a energia nuclear? Qual seria o problema, né? São as situações que estão vinculadas às usinas nucleares e ao senso comum que muita gente tem de associar usina com bomba, né? Então são os eventos, não vou falar que são os eventos pequenos, né? Mas são os eventos que acabaram tomando uma maior proporção quanto aos efeitos, né? Então aqui só está mostrando mais ou menos por animação como é que funciona, não é? Eu tenho então aquela geração de calor, né? A energia que é liberada nos processos de fissão ou de fusão. Esse calor esquenta a água, correto? E esse vapor de água vai movimentar uma turbina que vai gerar a corrente elétrica que vai ser utilizada para quem se utiliza e se beneficia disso. O Brasil tem 2 usinas e uma em construção, né? Tudo na cidade de Angra dos Reis, que eu ainda não conheci, mas irei um dia, quem sabe, certo? Então, por que eu estou falando dos problemas, né? Teve a questão de Chernobyl, certo? Em 1986. E aí a Chernobyl foi até bem recentemente
reconhecida, né? Voltou à mídia, né? Por dois eventos. Um foi a minissérie da HBO, que acho que passou ano passado, que conta, né, sobre toda a problemática que houve. Então você tem essa possibilidade de saber um pouquinho mais da história, né? O que eles afirmam e dizem que houve uma explosão numa das turbinas, em uma parte da usina, que liberou partículas radioativas por todo o ambiente. E eu acho que eles omitiram isso à população, e até ser descoberto o trauma e a consequência já tinha sido bem drástico, né? E a segunda informação quanto a Chernobyl é que estava tendo um incêndio recentemente próximo à cidade, que hoje ela é isolada, né? Não mora ninguém ali, né? E estava tendo um incêndio próximo que estava chegando próximo à usina, que ainda contém material radioativo lá. Estavam com medo de, de causar algum tipo de problema e provocar algumas explosões. Uma mais recente, que vocês devem conhecer, foi a que ocorreu em Fukushima no início dessa década, não é isso? Houve um tsunami, né, no Pacífico, um terremoto que provocou tsunami, e um tsunami chegou à cidade de Fukushima e atingiu a usina nuclear lá, causando vazamento. Então foi mandado também para a atmosfera. Vamos lá, João Pedro disse que eu li o que aconteceu em Chernobyl. Aconteceu por uma falha nos testes de segurança, no teste de resfriamento do reator. Isso. Então, tem uma série de. Na verdade, o que se tem hoje é assim: não se tem muita informação correta ou o mais certo dos certos, porque, né, eles seguraram essas informações, né, quanto ao acidente. Tanto que essa própria minissérie, quem tem HBO Go em casa, inclusive, pode assistir. Ela, né, eles falaram que foi tudo muito mentiroso, foi tudo fantasioso, inventaram, contaram não verdade sobre o que de fato aconteceu. Né, teve uma questão de superaquecimento, eu sei que eles tentaram resolver, né, mas houve toda essa problemática aí. Isso daí. Na questão de Fukushima, então, esse material foi emitido para a atmosfera e e eles estavam preocupados desse material radioativo se espalhar por todo o Pacífico, né? No caso de Fukushima, esse material acabou sendo trazido de volta para o mar porque houve chuva. E essa chuva trouxe o material todinho, esse material radioativo que foi lançado para a atmosfera, de volta para a água. E aí na água, meus caros, por mais que faça bem ou faça mal, isso acaba sendo dispersado, né, de tal forma que a concentração do material radioativo voltou a ficar bem baixo. Reza a lenda que agora eles veem os peixinhos de 3 olhos de vez em quando por lá, sem muito mistério. Tranquilo? Se eu não estou equivocado, o próximo slide é um vídeo. E aí eu volto a dizer, né, que as pessoas acabam associando muito a questão da energia nuclear com a questão das bombas, né, as armas químicas. E eu não estou falando isso de tão macabro ou ser paranoico, obsessivo, coisas do tipo. Eu sei da gravidade, eu sei da dificuldade, mas eu, particularmente, eu acho grandioso esses eventos de bombas, dessas bombas, né? A grandiosidade. Então, visualmente falando, eu acho um espetáculo, entendeu? Então, eu vou passar um vídeo que mostra a imagem de alguns testes de bombas que mostram a formação desses cogumelos, a quantidade de energia que é liberada, né? O deslocamento diário. Então, você vê a magnitude dos eventos aqui. Vou fechar o bate-papo por enquanto, para a gente poder visualizar isso daqui. Beleza? Vamos, criança. Por que você não quer funcionar? Ah, foi. Agora vai. Diminui o volume, hein?
Repara no deslocamento de ar que aparece, né? Você está deslocando o ar ao ponto de chegar a condensar e formar novas nuvens, né? É, a tamanha magnitude da bomba, certo? É isso. Não? Então, pessoas, deixa eu abrir o bate-papo. Tá sem som, mas não tem problema. O negócio era a visualização, correto?